Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. Episódio de hoje, dois dos quatro fundamentos básicos deste conceito, objeto de estudo do texto de Sally Swift, Equitação Centrada. Vamos começar pelo olhar, os nossos olhos. Bem, primeiro, pare seu cavalo e foque intensamente um objeto ou alguma coisa, talvez um poste, algo no limite da pista. Mantenha o foco. Concentre-se em descrever a forma, a densidade, a cor. Olhe isso intensamente. Esse é o uso do que Sally Swift chama de olhar sólido. Agora relaxe seus olhos, deixe o objeto ser o centro geral da sua concentração, mas olhe para isso com sua visão periférica, expandindo o máximo possível. Abaixo e acima, bem como para a direita e para a esquerda. Esteja consciente de tudo ao redor. Tenha o sentimento que os seus olhos abrangem tudo no seu campo de visão. Lembre que você ainda está mirando o objeto central. Isso é o que Sally Swift chama de olhar suave. Esse conceito será invocado e praticado através de todo esse estudo. E o que você vê quando usa o olhar sólido? Você viu alguma coisa ao lado do objeto, o que está olhando? Não, você não viu nada, somente o objeto. Se está realmente focado, você só viu o objeto. Agora, o que você viu quando estava olhando com um olhar suave? Provavelmente viu pelo menos meia pista, embora seu foco geral estava em direção a um objeto. Quando ensino o uso do olhar suave, diz Sally Swift, começo por estar de frente aos cavaleiros e então caminho um semicírculo ao redor deles. Peço para que me digam quando eu desapareço do campo de visão. Parada neste ponto, peço para que eles me olhem. E muitos se surpreendem do quanto tem que girar a cabeça para me encontrar. Geralmente estou parada bem atrás de seus ombros antes de desaparecer. O que isso significa para um cavaleiro? Significa que seus olhos podem dar mais consciência se você os permitir. Vamos tentar outra experiência. Caminhe sem os estribos, fique alternando entre olhar sólido e olhar suave. Olhar sólido é mais fácil de fazer se você olha as orelhas do cavalo. Olhar suave, com sua visão ampla e aberta, é mais fácil de fazer se você olha acima das orelhas, para o espaço. E com qual olhar você supõe que é mais fácil sentir o que o lombo do seu cavalo está fazendo com o seu assento? Rapidamente descobre que é mais fácil sentir usando o olhar suave. Quanto mais área abranger seu olhar, mais vai estar consciente do seu assento. Vitrificação ou embaçar seu olhar não é o objetivo. Isso reduziria o que você sente com o seu assento. Essa experiência esclarece que olhar suave é muito mais que uma maneira de olhar. É uma nova filosofia, um método capaz de tornar você claramente consciente a respeito do que está acontecendo ao seu redor, abaixo de você e dentro de você. Também inclui sentimentos, inclui audição. Essa consciência é do todo, não em partes separadas. Pondere as implicações dessa técnica, dessa ferramenta. As orelhas do cavalo estão sempre à sua frente, mas muitas partes importantes estão embaixo ou atrás de você e você não pode vê-las. Quando comecei a ensinar a técnica do olhar suave, de Sally, tive uma excitante experiência com 4 amazonas trabalhando numa pista pequena. Elas galoparam por mais ou menos 50 minutos, com spins, círculos, controle de velocidade, serpentinas, trocas de mão. E não somente mostraram excelente equitação,
como também ninguém se colidiu, por causa do olhar suave. Elas estavam conscientes de onde todo mundo estava e poderiam planejar seus movimentos, então cada uma trabalhava independentemente, sem atrapalhar a outra. E eu lembro de um acidente que aconteceu na Copa Querense de 2005. Era o momento de treinar retas e um cavaleiro treinando reta esbarrou e virou robeque. Vinha um outro cavaleiro na mesma linha e acabou colidindo, trombando com ele. Bem, quais os fundamentos do olhar suave? Cavalgue com os olhos abertos e consciência periférica. Mantenha-se consciente de todo o seu campo de visão. Permita-se sentir sensações internas. Quais os resultados do olhar suave? Aumento do campo de visão, aumento da consciência de si próprio e do corpo do cavalo. Menos tensão e facilita e libera os movimentos para frente do cavalo. Bem, agora vamos para o segundo fundamento da equitação centrada, que é a respiração. O correto uso da respiração é de vital importância e está intimamente ligado com os outros fundamentos básicos. Devemos pensar acerca do diafragma, um poderoso músculo que cruza o corpo abaixo das costelas. A extremidade dianteira está na base do externo, que é o nosso osso do peito. O diafragma tem o formato de um cogumelo e ele se encaixa na caixa torácica. Sua raiz é anexada na parte dianteira inferior da coluna. É um dos maiores músculos do nosso corpo. Quando inalamos, ele é empurrado para baixo, criando um vácuo nos pulmões e atraindo o ar. Quando expiramos, o músculo relaxa, o diafragma sobe para a posição de repouso e o ar é empurrado para fora. Se pedirmos para uma pessoa fazer a respiração profunda, certamente ela vai expandir a caixa torácica para os lados e para cima, tanto quanto possível, esquecendo sobre o diafragma. Essa é uma maneira ineficiente de respirar. O diafragma deve ser empurrado para baixo. E se a caixa torácica e as paletas não estiverem tensas, as costelas irão se abrir automaticamente, as costas vão se expandir e, como resultado, o ar entra. Se respirarmos naturalmente, os pulmões têm a chance de preencher a maior área criada pela expansão da caixa torácica. O diafragma é o principal movimentador, seguido das costelas. Bem, agora nós vamos ter um momento cinema. Eu tenho aqui um pequeno projetor e vamos projetar aqui a parte da anatomia do corpo humano e, com evidência, o diafragma. Então, dá para ver as costelas, o externo, e toda essa parte mais volumosa ali, achureada em vermelho, é a representação do diafragma, né? Da onde ele tem o encaixe dele lá na base da coluna, e ele é projetado para cima em forma de abóboda ou de cogumelo. É realmente um dos maiores músculos do corpo humano. Tá bem? Bem, agora, enquanto caminha seu cavalo, use sua imaginação e o olhar suave. Sinta que sua respiração está indo através do seu corpo, para a linha da cintura e além, para a sua pelvis. Imagine que está indo para mais longe ainda, até suas botas. Se você sente atividade abaixo da cintura, não está realmente sentindo ar, mas a movimentação dos músculos, empurrando o diafragma para baixo. Agora põe a sua mão espalmada transversalmente sobre sua barriga. Polegar sobre o umbigo. Se você estiver respirando corretamente,
com o seu diafragma, sentirá uma ação sobre sua mão. Agora, tente deliberadamente respirar somente com seu peito. Não vai encontrar nenhuma ação sobre sua mão. Então, retorne para a respiração correta, sem esforço. Respiração normal, que envolve todo o seu corpo. É mais fácil trabalhar com imagens do que pensar num músculo especificamente. Tente sentir que o ar está indo através de um grande e flexível tubo, direto do centro do seu corpo para a base. Visualize que está respirando a um ponto abaixo da linha da cintura. Isso ajuda o diafragma a descer. Temos aqui uma outra projeção, talvez ilustre essa imagem que podemos criar a respeito deste tubo, né? Um tubo imaginário. Então, temos aqui uma amazona, como se a respiração dela fosse através desse tubo imaginário por todo o seu corpo. Como se fosse um fole ali, toda essa parte que está achuriada em vermelho. Tá bem? Tem uma imagem maravilhosa de respiração que mostra a diferença entre essa respiração do peito, essa respiração forçada, né, e a respiração com o diafragma. É exatamente a diferença entre balões e foles. Né? Você tem que pressionar forte para inflar um balão. Tem que fazer um esforço para sugar ar através de suas narinas e estender o seu peito ao máximo para preencher o balão. No entanto, essa é a maneira que muitas pessoas respiram. Foles, todavia, abrem facilmente para o ar se precipitar para dentro e se fecham facilmente, permitindo que o ar saia. Então, ao invés de imaginar um balão no seu peito, visualize um fole entre seu diafragma e sua pelvis e calmamente mantenha isso abrindo e fechando. Isso fará todo o trabalho para você. Suas narinas serão somente o funil. As costelas se levantam e se expandem automaticamente e descem novamente. Vamos ver aqui, temos aqui uma ilustração, como se fosse o balão, né? Aquela respiração forçada está para o balão, encher o balão, né? A pessoa tem que fazer toda a força. E em comparação, temos também a figura do fole. Que ele, quando se abre, ele cria o espaço, que é o papel do diafragma, né? Esse mecanismo que acontece com a ação do diafragma. É muito mais suave e preenche muito mais o espaço com ar. Bem, tente segurar a respiração por uns 10 segundos. Então, volte a respirar normalmente. Sentiu a tensão no seu corpo enquanto a respiração estava presa? Sentiu o seu corpo relaxar quando voltou a respirar? Quando prendemos a respiração, criamos tensão no corpo com o que o cavalo irá reagir. O cavalo sente isso. A Sally diz que ela descobriu isso montando o cavalo chamado Kim. Foi numa pista coberta em Nova York, a pista do Coronel Whitney. O coronel estava concentrado entre os dois cavaleiros, né, observando outros dois alunos dele. E ela estava feliz sozinha, conta ela, né?
Aliás, o cavalo nunca caminhava simplesmente. Ele sempre queria ir mais rápido. Estava sempre determinado a aumentar a velocidade. E ela queria simplesmente caminhar por toda a pista, né? Ela tentou de tudo, inclusive prender a respiração. E num determinado ponto, o cavalo sempre se desconcentrava e aumentava, saía do passo, enfim. Daí ela pensou, desisto, não vou fazer mais nada. Ela sentou, relaxou, respirou normalmente, e então o Kim, o cavalo dela, começou a caminhar calmamente por toda a pista, passando por aquele ponto várias vezes onde ele errava, né? Ela tentou trotar respirando com ritmo e o cavalo não se precipitou. De repente ela percebeu que o coronel estava assistindo e perguntou para ela, escuta, o que tu fez com esse cavalo? E ela, meio embaraçada ainda, muito jovem que ela, respondeu, olha, eu apenas respirei. E aí vem uma pergunta, né? Como nós, cavaleiros e amazonas, nos sentiríamos se o cavalo prendesse a respiração? Podemos inspirar um cavalo para a tranquilidade. Também podemos inspirá-los para o pavor. Se prendermos a respiração, quando chegamos perto daquela rocha, em determinado lugar, numa paisagem, e a gente prende a respiração, o que o cavalo vai dizer? Ele vai dizer assim, nossa, tem um fantasma aí. Ele vai se assustar. Temos até aqui uma ilustração a respeito disso. Como é que ele se sente quando a gente prende a respiração por algum motivo. Então, se a gente prende a respiração, a gente passa um recibo para ele, olha, tem alguma coisa muito terrível acontecendo, e ele vê gremlins, vê fantasmas. Mas se a gente mantém a respiração ou continua falando, aliás, não tem como prender a respiração enquanto falamos, né? Isso mantém o cavalo confiante. A respiração deve ser feita sem tensão. Prender a respiração bloqueia a elasticidade em certas partes do nosso corpo. E lembre de permitir que a respiração vá através de todo o seu corpo. Quais os fundamentos da respiração correta? Respire através de todo o seu corpo, respire com ritmo e constantemente, deixe o fole trabalhar. E quais os resultados da respiração correta? Reduz a tensão no seu corpo se torna leve, seu centro de gravidade fica mais baixo, o cavalo se torna mais sensível e ágil, e o cavalo não se cansa facilmente. Bem, vamos falar sobre outros 2 fundamentos básicos da respiração centrada. Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.